O CRB hoje é um time, é uma terra arrasada, é um time que vai perder pro Avaí, mas é normal e vai continuar sendo normal para uma direção que não toma decisão. Toque de bola. O Daniel Paulista, ele não queria ficar no CRB, ele queria ir embora, queria ir pro Sport, tanto é que aceitou a proposta do Sport Clube do Recife e chegou até a se despedir dos jogadores do CRB. Um abraço pra vocês, foi muito bom trabalhar com vocês, muito obrigado. Tô indo embora. Pois é, então chegou a se despedir dos jogadores do CRB, acertou com o Sport, as bases. Vou me embora, vou buscar a sorte. Pois é, caminhos que me levam. E aí nem tudo, teve sul nem norte. Ficou tudo acertadozinho. Ficou tudo certinho. Olha, eu sou do Sport, agora tô no Sport, a imprensa pernambucana anunciando Ei, a vamos contratação. embora. Exatamente. Anunciando a contratação do Daniel Paulista e eis que faltava um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe é a cláusula contratual. O que os profissionais, no momento, as cláusulas contratuais que a multa faz parte. Nas cláusulas você coloca a multa. E isso aí é um detalhe tão primordial hoje em dia para os clubes, até para garantir o clube, não é? Um profissional, se bem que não garante, o outro vai, pega o dinheiro, paga e leva. E o clube tem direito àquela garantia, não é? Como do profissional. Na hora que o clube não quer mais, você tem uma cláusula contratual, você tem a rescisão, não é? Uma cláusula de rescisão. Aí, às vezes o clube olha assim, epa, não dá não pra mim não. Vou demitir ele agora não, porque se eu demitir eu tô ferrado. Como é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar esse rapaz? Então, isso acontece demais com jogadores e técnicos de futebol quando são demitidos. Eles fazem valer o que está dentro do contrato. Eles não abrem mão daquilo que está no contrato. Nem um profissional, poucos aceitam fazer acordo. São poucos. E os que fazem, chega na esquina, um advogado aparece e bota na justiça. Volta e meia acontece um problema assim. O Daniel Paulista já tinha acertado tudo com o Sport. Quanto ia ganhar, quanto ia receber, enfim, salários definidos, a apresentação marcada, a despedida feita, realizada com os jogadores do CRB. O que estava faltando? Apenas o Sport pagar a rescisão. A multa rescisória. Quanto é que era a multa? Pouco mais de R$500 mil. Conversa vai, conversa vem, o Sport vai assim, olha, duzentão dá? O marroquino disse, de jeito nenhum, quero quinhentão. Duzentão pra lá, quinhentão pra cá. Daniel Paulista no meio do fogo cruzado, já se despedindo, já tinha se despedido do plantel do CRB e já com áreas de técnico do Sport Clube do Recife. A multa rescisória foi o que impediu a transação ser realizada. O Sport não quis bancar, mas há quem diga nos bastidores, eu vou passar a bola para Vitor Hugo, Oswaldo e Vanderlei. Há quem diga que nos bastidores do rubro-negro pernambucano existia uma interrogação do tamanho do mundo com relação à contratação do Daniel Paulista. Não tenha dúvida. Alguns torcedores, alguns conselheiros e até mesmo a própria direção não tinha plena convicção da contratação do Daniel Paulista, segundo informações que eu recebi. Então, a contratação do Daniel Paulista passou a ser questionada por alguns torcedores, dirigentes, enfim, e ficou a dúvida. Eu fiquei sabendo que, olha, Guimarães, não foi por causa da multa. O que aconteceu é que o Sport, a multa serviu para desviar o foco, o caminho. Não sei qual foi a verdade, não sei qual é a versão verdadeira. Isso só o Daniel Paulista ou a direção do Sport, a direção do CRB pode falar, como é tudo feito nos mistérios
no subterrâneo, nos porões, enfim, fica difícil você ter a verdade da informação. O certo é que o técnico do Galo, repara só o discurso agora, que o plantel do Clube de Regatas Brasil teria os jogadores todos se reunindo assim, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga o Daniel Paulista que ele fica e nós topamos a parada, vamos brigar por você, somos todos Daniel, hashtag fica Daniel. Disse que foi exatamente assim. Será? Eu não quero saber, eu só sei que eu vou pagar para ver, porque de quinhentão para duzentão a diferença pode ser, os duzentão, o CRB iria ganhar, quinhentão, o CRB terá que pagar. Em caso de insucesso contra o Avaí e uma sequência braba fora de casa, irá a direção do CRB ter peito e coragem para bancar a permanência do Daniel Paulista à frente do Clube de Regatas Brasil? Eis a questão, a dúvida, a interrogação, mas quem viver verá. Eu sou um simples mortal questionando apenas porque dessa novela eu acho que quem saiu perdendo foi o Clube de Regatas Brasil, no meu entendimento. Acho que o CRB poderia ter aproveitado o momento, o episódio, para dar uma sacudida nesse plantel. Por quê? Porque o plantel está 9 jogos sem vencer, há 6 jogos sem marcar um gol. Algo está errado fora avião, algo do céu está errado, fora avião de carreira. Então tem algo estranho no ar. Vamos lá então, Oswaldo Barbosa, boa noite. O que é que você achou dessa quizumba, desse teretetei, desse angu sem caroço? Diga aí, Oswaldo Barbosa. Boa noite, Guima. Um abraço pra você, um abraço pro Vanderlei, pro Vitor Hugo. Bom, deixa eu te falar uma coisa aqui. Pelo menos eu vou pelas minhas informações, pelas minhas fontes. Inclusive, posso dizer a você que conversei, não vou revelar, e tenho esse direito, claro, mas conversei com jogadores do CRB por telefone hoje. Mais precisamente 2 jogadores. E primeiro, informações dos jogadores. E que inclusive foi de encontro a uma informação que eu passei ontem aqui no nosso grupo. E assumo o equívoco. E 2 jogadores me disseram o seguinte: não houve despedida nenhuma do Daniel Paulista como elenco do CRB. Ontem, inclusive, alguns foram se despedir do Daniel Paulista já no começo da noite. Professor, boa sorte, não sei o que, palavras do Daniel. Não, amanhã eu estou aqui de manhã. Não tem nada certo ainda. Tem muita coisa hoje à noite a ser conversado. Então não houve despedida de Daniel Paulista como elenco. Segundo aspecto, eu não gosto muito de estar entrando em valores, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas o salário, eu vou revelar, isso aí eu vou revelar, porque eu soube. Abra a boca. O salário do Daniel Paulista no CRB é 160 mil. O valor da multa é 3 vezes o valor do salário. 480 mil. O Sport botou 200. Depois o Sport botou 300. E aí houve sim o pedido por parte de alguns jogadores do CRB, se não havia essa possibilidade. Os jogadores estariam fechados com o técnico, porque os jogadores entendem que a fase não é boa, claro que a fase não é boa, mas estão falando de um técnico que estavam com eles, no caso o técnico já está com eles desde o ano passado, tirou o CRB de uma zona de rebaixamento, esse ano iniciou um trabalho, levou o time para uma final de Copa do Nordeste, levou o time para umas oitavas de final de Copa do Brasil e foi tricampeão alagoano. Então não pode ser depositada uma culpa só em uma única pessoa. E os jogadores assumiram também essa culpa perante a diretoria. Então, como houve um impasse com relação à multa, então a direção do CRB achou por bem, com o apoio dos jogadores, você dar continuidade ao projeto Daniel Paulista. Pelo menos essas foram as informações que eu recebi no decorrer do dia. E agora é aquela tal coisa. Concordo com você num ponto. E se não ganhar sábado? Era a pergunta que eu ia fazer. E se não ganhar sábado? Aí eu não tenho essa informação, porque não vou pensar pela cabeça da direção do CRB. Mas pode ou não pode? Agora, o que eu sei
aí é uma opinião, não é informação. E eu sei é que eu não vejo em momento nenhum, e vou explicar o porquê que eu penso assim. Interesse na direção do CRB em interromper o trabalho do Daniel Paulista. E aí vocês raciocinem comigo. A informação que se tem é que o Sport chegou a 300. A multa do Daniel Paulista é 480. Se o CRB tivesse interesse em demitir o Daniel Paulista, ele teria pego os pelos 300 resultados, você pegaria os 300 ou você gastaria 480 na segunda-feira? Pegaria os 300. Não pegaria os 300? Isso é óbvio. Como é que eu vou correr o risco de gastar 400, mesmo que não seja os 480 mil? Vamos supor que entre Daniel e CRB numa possível demissão, se chegasse aos mesmos 300. Como é que eu, podendo ganhar 300, eu vou gastar 300? Então não faz sentido isso. Por isso que eu entendo. Agora, se você me perguntar, tá certo ou tá errado, aí não sei. Sinceramente, como eu não sei. Mas é por isso que eu entendo. E pelo que aconteceu de ontem para hoje, a permanência do Daniel Paulista, ela não passa por esse jogo de sábado, não. Não, o torcedor vai se rebelar e com razão. Se a direção não demitiu, o torcedor vai cobrar e tem razão de cobrar. Tem razão de cobrar, porque futebol, o CRB não é diferente, o Daniel não é diferente. Igual você sobrevive dos resultados. Então a torcida do CRB está extremamente correta e está chateado em cobrar. E é muito mais fácil você tirar um do que tirar 20 e 30. Agora, pelo que aconteceu de ontem para hoje, eu só vejo uma possibilidade do Daniel Paulista não ganhar no sábado e uma decisão partir dele. Ele dizer, não, peraí, chega. Foi uma semana de desgaste, uma semana que praticamente eu estava em outro clube e fiquei. Os resultados não estão acontecendo, a coisa já não está mais encaixando, os jogadores já não estão mais entendendo meu raciocínio, não estão comprando a minha ideia. E não chega. Aí o Daniel, eu acho que é uma decisão dele de se preservar profissionalmente. Mas pelo que aconteceu de ontem para hoje, a permanência do Daniel Paulista não passa por esse jogo do Avaí, não. Eu fico imaginando o seguinte: os jogadores compraram a briga. Tá. E eles não estavam comprando a briga pelo CRB? Sim. Eles estão com salários em dia, tudo pago. Agora que eles vão comprar a briga, vamos comprar a briga. Não, mas quando fala comprar a briga, que eu me lembro aqui, jogador, quando a gente fala dos jogadores comprarem a briga, abraçarem o técnico, é uma resposta até para a torcida que o técnico não é o único culpado, talvez ele seja o menos culpado dessa falta de resultados. A grande culpada é a direção do CRB. Totalmente. A grande culpada. Totalmente. Morosa, isso. Na devagar, quase parando, inoperante, ineficiente, não toma decisões adequadas, contrata mal pra caramba, traz jogadores fora que não estão no mercado, que estão parados, e passa esses jogadores a ser a esperança de um time. É um trabalho para... Não se pronuncia pra nada. Olha, quer saber? Como a minha opinião é essa. Cada um tem a sua. Eu acho que o CRB está num caminho para a Série C. O CRB está, aqui estamos em Arapiraca, o CRB está, qual é a próxima cidade? Palmeiras dos Índios. Não, o CRB está, daqui para a Série C, o CRB está em Palmeiras dos Índios. Não, da minha opinião, de Maceió para Arapiraca. De Maceió para Arapiraca, da minha opinião. São Miguel? Ainda está em São Miguel. Metade do caminho. É no meio do caminho. Mas tá bem no meio do caminho. Metade para se manter, metade para cair. Na minha opinião. São 9 jogos, sabe, Vitor? Eu vou passar a bola para você. O time não marca um gol há 6 jogos. Qual o repertório desse rapaz? Não tem. Qual o repertório? O time não chuta gol. O time não tem jogada mais. O CRB se limita a cruzar a bola na área e só. 1 ou 2 lances assim por jogo, é muito pouco. Olha, esses últimos jogos foi um bombardeio contra o Clube de Regatas Brasil. Todos os jogos que o CRB perdeu por pouco, bota a mão pro céu. Teve um jogo que era pra ter sido uma goleada. Um time ineficiente. Vai perder pro Avaí. Eu antecipo aqui, pode cravar. Não ganha.
A continuar com esse futebol que tá jogando morgado, futebol de um time morto nos panos, não ganha de ninguém. Essa aqui é a realidade, o torcedor não acredita mais no discurso, que chega no vestiário e vem com um discurso que não é agradável, que não cola. Um discurso vazio, sem conteúdo, só desculpa. Ah, porque tava fazendo muito frio. Frio pra todo mundo. Vai culpar o tempo. Ah, porque tava fazendo frio o último jogo. Ah, muito frio. Vai fazer o quê? Reclamou do gramado. Vai fazer o quê? Vai jogar no calor? Nesse calor, tava fazendo muito calor, tava frio, tava muito frio. Sim, meu irmão, tava frio pra você, pros jogadores do seu time e pros jogadores do adversário, pra torcida, pra todo mundo que tava em campo. Aí você vai brigar com a previsão do tempo, tem que brigar com... Tem que brigar, tá frio demais. Então não cola, mas são discursos vazios, sabe? Não tem futuro, sinceramente. Eu torço pelo futebol alagoano. Nós estamos trabalhando porque a gente trabalha para que as coisas dê certo no futebol, não é? CSA se salvou na Série C, ótimo, maravilha, amém. Que o Asa Paruano forme um time maravilhoso e que vá para a Série C também, depois vai para B. Quanto mais times subindo, melhor pra gente. Melhor pra gente, as nossas resenhas passarão a ter mais audiência, a gente vai ter o que falar. Já pensou todo mundo na D, que bagaceira da bexiga, hein? Um jogando no Crato, outro jogando no Cafundó do Judas, outro jogando não sei aonde. Ia ser terrível. Assim, veja bem, Guimarães, assim, claro, a gente tá num debate e o debate é bom por causa disso, né? Porque cada um pensa de uma forma, cada um claro. Enxerga de uma forma. Eu não seria louco de dizer que tá tudo bem no CRB, porque não tá, lógico que não tá. Eu não seria maluco de dizer que a fase tá boa. Claro que não está. Mas assim, a minha opinião, eu ainda enxergo muitas qualidades de um time que fez a campanha que fez, principalmente, eu não vou nem colocar estadual, né? Porque o estadual não serve muito de parâmetro para as outras duas competições. Mas um time que fez a competição que fez a nível de Nordeste e a nível de Copa do Brasil, eu acho que esse time provou que tem qualidades. Mas a gente não tá falando do time, a gente tá falando do trabalho do técnico. Eu tô dizendo o seguinte, eu não consigo enxergar tantos defeitos e tantas limitações no elenco como esse. E também sobre o técnico. Todos nós aqui nesse programa já falamos o seguinte, rapaz, o Daniel Paulista é bom demais. Olha, o Daniel Paulista é um técnico assim que eu vou dizer uma coisa, você merece muito respeito. Então, todos nós já falamos isso aqui. Então não é possível que o cara desaprenda da noite pro dia. Você tem assistido os jogos, Oswaldo? O futebol. Você tem assistido os jogos do CRB? É isso que eu tô dizendo. Tem visto os jogos, Guima, porque por mais que a gente diga... completar o não, só pra gente fazer um repertório aqui, um bate-papo legal. Só pra dizer, a gente que tá assistindo jogos do CRB, a gente não tá vendo jogar nada, a gente não tá vendo o time evoluir em nada, a gente não tá vendo futebol em momento nenhum. Falta repertório do CRB. Eu concordo, mas é aquela tal coisa, eu enxergo o futebol assim. Quando você diz assim, o time não faz um gol a 9 jogos, aí o cara acha assim, é o ataque, não é, aí o time toma 18 gols em 9 jogos, a culpa não é só da defesa. O problema é que o coletivo do CRB parou de funcionar. Por culpa o coletivo de quem? Parou de funcionar. E aí, resultado, é um jogador que entra numa fase ruim. Eu concordo com você. É uma direção que fez reposição muito ruim. Eu concordo com você. Sobre a direção do CRB, eu concordo com você. Então, o CRB, e disse isso nesse programa aqui. Tá tudo errado. O CRB contratou mais esse ano na janela do que no ano passado. Mas errou muito mais do que no ano passado. Errou muito mais. E aí, quem é que tem que tentar corrigir isso? E o peso cai em cima de quem? Do técnico. Por exemplo, ele não tem um GG. O GG tá com um problema. Aí o CRB vai e contrata jogadores de meio campo. Esses caras não renderam. Aí você veja a dificuldade que essa bola tem de chegar nos homens de frente. Aí será que é só porque o CRB, o ataque não funcionou, o ataque não funciona, o ataque não presta da noite pro dia? Não. O CRB perdeu peças, infelizmente as que vieram
não surtiram efeito, não disseram para que veio pro CRB. E o time deu uma desarrumada. Agora cabe ao treinador, o Daniel, ou ao outro que venha, não sei, aí não é problema meu. Cabe ao Daniel ou a um outro técnico que ainda venha tentar fazer com que esse time volte a jogar. Mas eu, particularmente, eu ainda acho sim o CRB com muitas possibilidades de se reabilitar dentro da competição. São 17 jogos que o CRB tem pela frente. O CRB tem 22 pontos. Se a gente for para aquele ponto de corte, em 17 jogos, se eu não estou enganado, são 51 pontos. E o CRB precisa de 50% desses 51 pontos. Então eu, sinceramente, eu acho que a situação ela é preocupante. Mas ela não é do torcedor dizer, não, jogou a toalha, torcedor não acredita mais, isso, aquilo, outro. Nessas alturas do campeonato, o CSA, quando estava a 9 rodadas sem vencer na Série C, eu acreditava muito mais em um rebaixamento do CSA do que o do CRB nessa situação da Série B. Então vamos ver. É a minha opinião. Quem viver verá. Agora, Vitor, eu vou te ouvir, Vanderlei. A minha casa tava com problema. O encanador chegou lá, olhou, não é aqui, não é lá, e a água escorrendo. Assim, não é lá em cima, não é embaixo, não é no meio, é da NASA. Pode ser assim, não é do extraterrestre, uma coisa tem que ter em algum lugar. O problema está em algum lugar. Se não é o Daniel Paulista, se não são os jogadores, então a gente tem que detectar o problema. Então, se eu sou diretor, eu quero saber. Então, um time de futebol, como um grande time, eu vou falar no grande time, não vou falar como um time pequeno. O CRB está agindo como um time pequeno. Eu queria ver o Flamengo, o técnico tenta se sustentar com 9 jogos perdendo. 6 jogos. O Flamengo com esse time que tem, essa máquina que tem, não tá jogando nada. Sim, mas e tá os ganhando. Caras cobram o Tite. Mas tá ganhando, não é? Aí eu queria ver, por exemplo, o Sport passou 3 jogos perdendo. 3 jogos, Guto Ferreira. Tchau, boa noite. América, time grande. Você sabe o que é que o Sport tá arrependido, Guimarães? Eu não tô falando de CRB. Eu vou dizer aqui. Sabe o que é que o Sport tá arrependido? E foi uma bola fora absurda da direção do Sport. E eu acompanhei as resenhas hoje de Recife. Muitos torcedores do Sport falaram isso. Agora a direção do Sport não tem coragem de admitir. O que o Sport está arrependido é de ter mandado o Sosso embora. Que foi uma precipitação da direção do Sport. Mas deixando de lado o Sport, um time médio, eu não vou falar time pequeno, como é o CRB, nesse caso. Um time médio não deixa um profissional um time ficar 9 jogos só tomando lapada. 6 jogos sem marcar um gol. Não deixa. Mas não deixa. Eu quero que vocês me apontem um time grande que tá passando por um vexame, por uma situação dessa que tá passando o CRB. É preciso ser muito inoperante e ineficiente e uma direção muito fraca, mas fraca até demais, para permanecer com o time apanhando direto, levando lapada jogo após jogo e a direção não tomar uma decisão. Não tomar uma decisão. O time que não marca um gol, o time não sabe marcar gols, o time se limita a cruzamento na grande área, o time não sabe sair jogando, o time não tem jogada ensaiada, o time não tem conclusão a gol, o time não tem nada, tá uma terra arrasada. O CRB hoje é um time, é uma terra arrasada, é um time que vai perder pro Avaí, mas é normal e vai continuar sendo normal para uma direção que não toma decisão. Então vai ficar 10 jogos sem vencer. Eu acho que a direção do CRB, do meu modo de ver, eu tô com o Vitor. A direção do CRB teria obrigação, não é pra mim não, pra você, nem pra imprensa não, teria obrigação para com a torcida. Eu acho que a direção do CRB teria por obrigação se pronunciar. Isso. Com certeza. Presidente Mário Marroquim, ou até mesmo o executivo de futebol, Thiago Paes, eu acho que a direção teria que se pronunciar a respeito do caso. Isso aí eu acho. Agora, a direção tomou uma decisão, certa ou errada, o problema é dela, não tem nada a ver com isso. Mas a direção do CRB tomou uma decisão, a direção do CRB não deixou o Daniel Paulista sair. Agora, se é certo ou errado, o Mário Marroquim, que é o presidente, assuma a culpa, o seu Thiago Paes assuma a culpa. Agora, quer ela tomar uma decisão, tomou. De repente pode tomar no sábado. Na minha visão, Ninguém sabe?
essa permanência do Daniel, assim, com a anuência com a ciência, claro, assim, a diretoria do CRB, claro, a gente diz a diretoria do CRB porque viu através das notícias aí que foi o presidente até que garantiu a permanência do Daniel. Eu vejo como um tiro no pé. Eu percebo que era o momento do Daniel sair e essa era a oportunidade que a diretoria do CRB teria para deixar ele sair numa boa, né? Porque para trazer um treinador dinheiro, né? E de certa forma dar um choque. Na minha visão, a mudança de treinador serve sempre como um choque para o grupo, para fazer com que eles possam acordar e aí tentar alguma coisa, porque assim, uma equipe como o CRB, 9 jogos sem vencer, 6 jogos sem marcar gols, isso aí não é normal. Na minha opinião, não é normal de jeito nenhum. Independente se o jogador que não está cumprindo o seu papel, se é o técnico, mas na minha visão não é normal uma equipe como o CRB, vice-campeão do Nordeste, uma ótima campanha na Copa do Brasil e passar tanto tempo sem conseguir uma vitória na competição e passar um turno sem ganhar um jogo fora de casa. E para o pior time do segundo turno. E para completar mais ainda, o CRB que sempre mandante, não é só do segundo turno não, né, Vitor? Oi? É o pior time como mandante, como visitante, né? Como visitante, né? Não venceu ainda. E para completar tudo, o CRB sempre foi muito forte jogando como mandante. E nem isso mais tem surtido efeito, porque o CRB não consegue render o futebol que é esperado pelo torcedor. Parece um bando correndo atrás. O CRB não faz como o Guima falou, não tem uma nada. Jogada diferente. Não tem. Não tem como o torcedor acreditar que a situação vai melhorar. Exatamente. E como a gente já falou aqui, as contratações que foram feitas acabaram não surtindo o efeito que era esperado pelo pessoal da diretoria. Não, eu acho que tem alguma coisa tá errada aí. Alguma coisa tá errada. Você vê uma entrevista do jogador do CRB, ele não sabe nem o que falar. Ele não tem o que dizer. Você vê uma última entrevista aqui, eu vi, o cara não sabe nem o que pode falar. Não, você não vê o jogador dando satisfação à torcida, você não vê a diretoria dando satisfação à torcida. O CRB tá como se fosse um time, eu não sei o que a gente pode dizer. Né? E agora a gente tem que questionar o que a direção do CRB quer. O que ela quer? Será que ela não quer mais a CRB? Depois dessa palhaçada, esse burburinho aí todo, aí volta o Daniel. Bom, agora o que é que a gente tem que esperar? O torcedor do CRB vai esperar o que agora? Esperar essa partida de sábado. Depois tem 2 jogos fora. Veja só o que vai acontecer com o CRB e essa coisa toda aí, esse imbróglio todo. Perde pro Avaí, vai que perde pro Avaí. O que é que vai ser criado aí? A saída do Daniel. Eu não sei, eu vou dar a fonte aqui. Agora, só quero dizer uma coisa, se vencer, aí talvez aquela velha história. Tá vendo aí? Tá vendo aí que a gente tava certo em manter o Daniel. A gente tá torcendo aqui. É coisa do futebol. Oswaldo, a gente tá torcendo aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô dando a fonte aqui. O presidente Mário Marroquim tá aí no site, no GE, a gente pode até tentar ouvir o presidente aqui no programa. Eu mandei mensagem pro Rafa aqui agora. Ontem. Normalmente ele não fala. Vou tentar aqui mais uma vez. Agora só que o detalhe é o seguinte, dando a fonte, o GE Alagoas, Globo Esporte Alagoas. E na matéria diz aqui que conversou hoje com o presidente Mário Marroquim. E aí a pergunta foi a seguinte: o que pesou para o projeto não ser interrompido? Abre aspas. Palavras do presidente do CRB ao GE Alagoas. Pesou a decisão de entendermos que todo mundo acredita no mesmo projeto. Todo mundo está remando na mesma causa. E todos nós queremos e vamos buscar a recuperação. É muito mais fácil a gente corrigir com um grupo que tem do que começar do zero. Marroquim valorizou as conquistas alcançadas com Daniel no comando do time e salientou que isso também deve ser levado em conta. Já pensou se o CSA tivesse pensado da forma marroquiniana, da forma marroquiniana,
nós não vamos corrigir nada, vamos deixar que nós temos um grupo, da forma que mais fácil corrigir os problemas no grupo do que tentar transformar. O CSA teria sido rebaixado para D. Mas naquela oportunidade, Guima, se eu não me engano, o executivo era o Rodrigo Pastana, né, Oswaldo? Não sei se o Oswaldo vai... Não, o Pastana já tinha saído. Não, mas o Pastana aquelas queria mudanças de elenco já tinha saído. Mas o Pastana queria que mantivesse como estava, não queria as mudanças naquele momento. E aí o Luciano... é bom lembrar, a gente precisa ser justo, quem indicou o Igor Magalhães pro CSA foi o Pastana. Mas aí eu falo na questão do elenco, Oswaldo. Sim. Que aí aquelas mudanças, aquelas dispensas. O Luciano, ele queria avaliar. Aí o Luciano Lessa foi lá e teve todo aquele imbróglio. Eu tô falando, aquelas dispensas que aconteceram e essas contratações, o Pastana já não estava mais. Quando o CSA anunciou aquelas 8 ou 9 saídas, Juninho Valora, o Wellington, a Alisson Farias, enfim, essa turma toda aí, enfim, quando o CSA anunciou essas saídas, já não era mais o Pastana o executivo, não, já era o Bonatelli, já era o Jadson e o Luciano Lessa, que são os 3 homens do futebol do CSA. Muito bem, a gente ia passar aqui uma informação para o Emanuel colocar na tela. Eu sinceramente espero muito que o seu Marroquim esteja correto. Eu vejo nós esperamos. Eu vejo com pessimismo, não vou dizer que estou otimista. Tudo passa por esse jogo de sábado, mas assim, parece que quando completar, o jogo é de 20, quando completar 20 derrota aí muda. Sim. Entendeu? Eu vejo de forma muito pessimista. Calma, o senhor tá muito pessimista. Não, tô não. A gente, antigamente a imprensa de Alagoas, ela era desse jeito. Aliás, ela era pior. Olha, futebol, só um instantinho. Futebol antigamente, as resenhas de rádio, as emissoras de rádio, as nossas equipes de futebol, elas não tinham vida fácil, não. 4, 5 derrotas, tava a imprensa, tava o redemoinho. E nós tínhamos... inclusive eu me lembro, essa mesma imprensa sentando o cacete no meu saudoso pai Vacil Barbosa. Não, isso aí você quer. Você tá querendo passar manteiga na cara. Mas era. Eu tô falando a gente tá falando de um problema aqui, que nós estamos vivendo. O que você tá dizendo é o seguinte, a imprensa não era mais rígida? Quantas e quantas vezes eu ouvi as resenhas e a imprensa pedindo a cabeça da saída do meu pai de terra? Mas não tô falando do seu pai, criatura, eu tô falando de um problema que ele tá vivendo. Não, criatura, você não tá entendendo. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu concordo com você. E antigamente era desse jeito, inclusive eu vivi isso da pele como filho. Você tem razão, você não tá errado não. Era assim, era diferente. Eu tô concordando com você. Mas eu particularmente, aí eu vou falar por mim. Eu não passo manteiga da casa de gato de ninguém. Eu só não concordo com você. Claro. É um direito que eu tenho. Isso. E você tem o direito de discordar de mim. E que você tá correto. Não vejo esse pessimismo todo no CRB. Eu não vejo o time do CRB de repente passar a ser tão ruim. Eu não vejo o Daniel Paulista de repente passar a ser tão fraco. É um direito que eu tenho. Não, você Agora, se o CRB vai cair ou vai permanecer, o problema não é meu. A direção do CRB, se cair, na minha opinião, ela vai ser a maior culpada. É a minha opinião. Mas nessa entrevista, o presidente já definiu tudo. O que você acabou de trazer aí do G1, já definiu tudo. Ele vai apostar no projeto. Vai assumir o projeto. O projeto é esse, nós vamos continuar, o Daniel continua e vamos tocar o barco. Agora, tem que vencer o Avaí, meu filho. Time que ganhou. Tem que ganhar milhões na Copa do Brasil. Não me vacile sábado não, porque aí a coisa vai pegar fogo. O time ganhou milhões na Copa do Brasil, milhões na Copa do Nordeste, o ano inteiro ganhando dinheiro. O CRB foi um time que, de dinheiro, ninguém pode falar, tá faltando dinheiro. Não tá faltando dinheiro. Tá faltando acerto. O departamento de futebol do CRB errou muito, mas pisou muito na bola. Foram erros seguidos. Tem jogador aí que chegou cheio de fama e nem na relação fica, nem no time entra. Entendeu? É uma coisa impressionante. E tem outro que chegou cheio de fama, que trouxeram esse jogador para resolver um problema. A vaga do GG, a gente bota esse rapaz aqui. Não vai, meu irmão, não vai. GG não vai jogar, o CRB mais uma vez. E no GG também tá outra lástima. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: a gente tá falando muito do time do CRB, a gente tá falando muito do Daniel Paulista,
A gente tá falando muito do presidente Mário Marroquim, pra depois dizer que eu tô passando manteiga na cara do gato. Agora, a gente não fala de hipótese nenhuma e ninguém da imprensa fala do Thiago Paes, que é quem contrata. O departamento de futebol, que não é Thiago Paes? A gente tá Sim, falando. mas não é o departamento de futebol, é o senhor Thiago Paes, é ele quem contrata. O CRB não tem departamento de futebol, tem o Thiago Paes. É ele, então, responsável. É isso que eu tô dizendo. Então, se essas contratações elas foram equivocadas, se essas contratações elas foram equivocadas, tem que se colocar na conta do senhor Thiago Paes. Erros em cima de erros. Acertos É isso que eu tô falando. Não é? Porque sabe o que eu entendo, Oswaldo? Porque eu ouço pouca gente falar. O que eu entendo é o seguinte, talvez eu esteja totalmente equivocado. Eu entendo o seguinte, um clube grande, ele toma grandes decisões. Ele tem pessoas que... Porque um clube de futebol, ele sobrevive de vitórias, de acertos. Você perde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos jogos sem fazer gols? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é o Ibis. É o Ibis de Pernambuco. O CRB se transformou no Ibis. Qual é o recorde a ser quebrado? Então o CRB agora não é mais um time, é um time que vai perder até quando? Até quando para a direção do CRB vale? O time vai ter que perder até estar na zona de rebaixamento. Será que vai ter que apanhar enquanto estiver fora da zona de rebaixamento? Há 8 anos empatou. Ixi, legal. O Guarani não ganhou. Vixe, que coisa boa. O outro perdeu. O Brusque ganhou e encostou. Sim, mas tô dizendo assim, vamos lá. O Ituano não ganhou. O Brusque não ganhou. Vai viver assim de combinação de resultados? Torcer pelos outros. Aí, se o Brusque ganhar, lascou. E se o Ituano ganhar? Aí piorou. E se o Guarani vencer? Vai para 17º lugar. E aí é crise? Aí bota a mão na cabeça, agora a gente vai tomar uma decisão. É aquela história, primeiro a porta é arrombada, depois a gente bota a tranca. Vamos lá, vamos trabalhar assim em cima de outra hipótese, me permita. Pois não. Vamos trabalhar em cima de outra hipótese. Vamos supor que o Daniel Paulista tivesse ido pro Sport. Sim. Vamos lá, beleza. A direção do CRB contratou um outro técnico. Ou então, a direção do CRB manda o Daniel Paulista embora. Aí traz um outro técnico. O CRB, de repente, acontece o pior, é rebaixado. E aí? Oswaldo, se for pensar nesse pensamento... Não, estou fazendo uma pergunta, sim, mas não é uma opinião, não. Eu quero ouvir a sua opinião, o que é que você pensa sobre isso. Se a gente fosse nesse pensamento, o técnico Roberto Cavalo foi técnico do CRB na sequência de 8 derrotas do Clube de Regatas Brasil, numa péssima sequência. E aí ele foi dispensado depois de 8 jogos, quando o mundo inteiro já tinha desabado na cabeça da direção do CRB, e inclusive dos seus diretores do departamento de futebol. A gente está analisando aqui um clube que está 6 jogos sem marcar um gol e 9 jogos sem vencer. 5 derrotas então, se a gente achar que a permanência não é só são os resultados, que os resultados ele vem com o que é produzido. Eu não estou olhando só o resultado. Se o resultado fosse 9 derrotas, o CRB melhor em campo, o CRB criando, o CRB produzindo, bola na trave, jogadas ensaiadas, o melhor em campo foi o CRB, o destaque, mas meu irmão, a inoperância, a ineficiência, é um time que não cria, é um time que não sabe sair jogando, a defesa não bate cabeça, a saída do Fábio Aramão foi uma miséria, parece o CRB terra arrasada na defesa. Que coisa. Então, isso aí, infelizmente é uma falta de sorte durante o percurso. Sim, mas assim, e aí? Décimo jogo, o time não vai criar, o time não vai produzir, o time não vai fazer nada. Não, pai, vamos pro 11º. Vila Nova, fora de casa, Vila Nova na ponta da tabela, ganha o jogo. Não, rapaz, tem o 12º. Deixa eu falar um negócio pra você, pra ver se você me entende. Eu acho que esses dias todos a gente tá debatendo o CRB e talvez você ainda não me entendeu. Eu entendi. Não me entendeu. Eu tô dando a minha opinião, não quero lhe entender. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, mas entenda. Quando eu digo assim, você não me entendeu, não é que você queira concordar com a minha opinião. Claro. E mudar a sua, longe, o objetivo não é esse. O que eu estou tentando, quando a gente discute CRB hoje, é porque às vezes eu acho que eu falo, não sei, mas enfim, o que eu acabei de dizer aqui, na minha concepção,
na minha concepção, hoje, o maior culpado talvez seja a direção do CRB. Na minha concepção, se você botar uma escala, departamento de futebol, comissão técnica e jogadores. Nessa escala, para mim, o departamento de futebol está acima dos erros. Concordo. De comissão técnica e dos jogadores. Concordo. Então na minha opinião, eu já começo por aí. E caberia ao presidente cobrar do departamento de futebol. Pronto, aí eu vou chegar lá. Aí eu acabei de dizer, inclusive, nesse programa aqui. O presidente Mário Marroquim, eu acho que ele deve uma satisfação à torcida do CRB. O CRB é uma instituição, o CRB que tem uma torcida, que tem uma nação. O Mário Marroquim, ele está presidente, ele não é presidente do CRB. Então, como ele está, eu acho que o torcedor do CRB, o sócio torcedor do CRB, merece uma satisfação, merece um pronunciamento do presidente, merece um pronunciamento do executivo. Eles não podem ficar calados como eles estão. Eu concordo com o Vitor Hugo, isso vai caracterizar a omissão. E a torcida do CRB não merece isso. Então, tudo isso eu concordo. A única coisa que eu discordo, e talvez seja a maneira como você coloca, e eu não tenha entendido, a única coisa que eu não concordo, e não vou concordar mesmo, é porque um time que está 9 jogos sem vencer, esse time passou a não ter qualidade, que não é um time falou bom, isso, que não é um time isso, mas ninguém falou que o time não tem qualidade. Passou a ser ruim. Não, você não entendeu. Mas aí você não entendeu. Ninguém falou do time não. Ninguém falou do Anselmo Ramon, ninguém falou do GG, ninguém falou do time. Meu querido, eu não estou falando de vocês, eu não estou falando da gente, não. Sim. Eu estou dando uma opinião pra torcida. Sim. Não estou falando de vocês, não. Mas o torcedor cobra de quem? Eu estou falando da torcida. A torcida do CRB, eu tenho certeza que nesse aspecto ela vai concordar comigo. Agora, o torcedor tá chateado demais e com razão. Será? O torcedor preferia ver o CRB sendo pressionado, encurralado e jogando por uma bola, vai lá, faz o gol e ganha. Estaria numa situação melhor. Tenho certeza que o torcedor queria isso, eu queria, você queria. O que apenas eu tento me expressar é que eu acho que esse time, pelo que ele já fez e pelo que ele já produziu, é nesse sentido que eu quero chegar. Eu tenho certeza absoluta que esse time tem qualidades e da mesma forma que ele entrou nessa situação, ele tem qualidade para sair. Inclusive o CRB pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, claro, com um jogo a menos, né? E tem esse jogo contra o Avaí, se ele perde e o Ituano ganha do Sport, aí o CRB seria o 17º. Agora vamos falar do lado bom também, se ele ganhar. Não, se ele ganhar, ele pula pouco, porque ele só iria 28, ia no máximo mas eu tô falando com relação à zona do rebaixamento, se ele ganhar e os outros não ganharem. E a gente fala o seguinte, sabe, Oswaldo? A gente fala, quando a gente discute aqui, é bom a gente discutir, porque a gente está debatendo, falando para o torcedor. A gente está debatendo e tirando questões. Tem torcedores que... Daqui a pouco o Valdir vai me perguntar assim, vocês se falam depois que vocês brigam? Não, mas a gente está debatendo, isso aqui é um debate. Tem debates mais acirrados aí, muito mais acirrados. A gente está debatendo sobre o CRB, ninguém está se atingindo. O que eu falo é o seguinte, a gente aqui, a gente está falando pelo torcedor. Tá tentando falar pelo torcedor. Eu participo de alguns grupos, nem gostaria e nem posso sair porque serve até de material para alimentar as resenhas. De informação, né? Alimentar as resenhas, porque você fica num grupo desse, você tá vendo lá o rolo, qual é o termômetro da galera. Você fica nos grupos observando, todos os grupos. Eu tô em grupo de CSA, de CRB, de ASA, enfim, todos os grupos. Às vezes não participa, às vezes fica um pau da vida com tanta foto e com tanto vídeo, mas tudo bem, vamos embora. Mas assim, eu tô lá dentro vendo o comportamento do termômetro da galera. O que eu quero dizer é o seguinte, que o seu Marroquim, ele dirige o Clube de Regatas Brasil, claro, com o olhar dele, eu não sei qual o entendimento de bola que ele tem, qual a compreensão de bola que ele tem. Mas acredito que o Thiago Paes seria o homem responsável pelo futebol e dar esse entendimento ao presidente e questionar o presidente, nós estamos a 9 jogos, e aí? Nós temos a sequência de 3 jogos, vamos jogar contra o Avaí, que está próximo. Tem 4, porque tem 2 jogos com o Sport. Pois 4 jogos pauleira, 2 com o Sport. Eu acho, viu, Guima, se você me permite, eu acho que deveria ser o inverso. Eu acho que a cobrança do presidente, deveria chamar o Thiago Paes e dizer assim, meu amigo,
A gente tá 9 jogos que não ganha. Estamos a 6 jogos que a gente não faz um gol. O departamento é seu. Sim. Então eu acho que tem o inverso, né? Mandei mensagem aqui para o presidente Mário Marroquim, mas até o momento ele não respondeu. Executivo. Porque eu acho que tem que ser o inverso aí. Vamos lá, a gente otimista. CRB ganhou do Avaí. CRB não perde pro Vila Nova. CRB empata com o Sport. CRB ganha do Sport. 2 vitórias, 2 empates, 8 pontos ganhos. Otimista. Pessimista. 5 jogos seguidos sem perder. Não é? Sairia de 9 sem vitória para 5 sem perder. Pra 4 sem perder. 4, né? É? Um com um Avaí. Mas ele vendia um empate. Vendia um empate. 1 mais 4 dá 5. É verdade. Então, otimista. Haríamos o quê? 8 pontos. Lá pra cima. Sobe o clube. Melhora a situação. Não briga por A, mas também fica um pouco afastado da D. Da C. Da C. Pessimista. Não ganha do Avaí. Perde pro Vila Nova. Perde os 4. Perde pro Sport. Em Maceió empata com o Sport. Vamos supor 2 pontos. 2 pontos com os 25 que tem, 25 é? 27. Estará na zona de rebaixamento. Provavelmente. E aí, você já estará numa situação, qual é a situação? Há poucos jogos de encerramento. Agora vamos mexer. Aí vem o desespero. Vem desespero. Então tem um lado otimista, compreendo, mas tem um lado pessimista também. O que eu vejo é o seguinte: o Sport Clube do Recife, um clube grande, 3 jogos, Geninho, derrota, muda. Mas vai mudar tudo e se piorar. Mas se você for pensar de pior do que já tá, não pode ficar. É como o Tiririca, pior do que tá, não fica. Ano passado o CRB, se eu não me engano, ele começou também mal. Eu não me lembro se o Daniel começou a Série B ou se o CRB começou com o Berto Louser, e aí o Louser foi demitido já no início da Série B e veio o Paulista, mas se eu não me engano foi exatamente assim. O Daniel Paulista que salvou. O Louser começou mal na Série B, foi demitido e aí chegou o Paulista pra ajustar. Salvou, aliás, é o 2º ano. Segunda vez que ele salva. Mas boa sorte. Vamos mudar de assunto. Boa sorte, Daniel Paulista. Boa sorte para o time do CRB. Boa sorte, CRB. E só um detalhe aqui, porque nós esperamos que vença o Avaí. A gente tá tendo dificuldade, mas assim, eu passei agora há pouco a fonte, que foi o GE, e tem aqui inclusive uma outra matéria que vocês podem acompanhar aí, que é hoje, aconteceu isso hoje, agora há pouco, 18 horas. É isso que eu também não entendo da assessoria de imprensa do CRB. A gente tá tendo tanta dificuldade do presidente Mário Marroquim conversar conosco. Só que ele deu entrevista ao GE e hoje deu entrevista ao Pajuçara Futebol Clube, agora às 18 horas. E aí, resultado, o presidente Mário Marroquim chegou a dizer, inclusive, tô dando a fonte porque é obrigação nossa, o programa de esportes da Pajuçara Futebol Clube hoje às 18 horas. Primeiro que o Mário Marroquim disse o seguinte, o Mário Marroquim desmentiu a informação de que o técnico Daniel Paulista teria aceitado a proposta feita pelo Sport para subir aqui. Esse é um fato. E a outra, para encerrar de minha parte, palavras do Mário Marroquim, abre aspas: o grupo está muito fechado com o treinador e ele está extremamente fechado com o clube. Então, o Daniel não aceitou a proposta feita pelo Sport. O Sport fez uma proposta a ele. O presidente do Sport, o Yuri Romão, me ligou, segundo o Mário. Eu tenho até o registro dessa ligação. Eu devolvi a ligação para ele e tudo aconteceu de forma educada e cordial. Ele disse que tinha interesse em levar o Daniel diante do cenário de instabilidade que ele estava vivendo aqui. Yuri também perguntou se nós estávamos pensando em liberá-lo e eu respondi que não. O presidente do Sport ainda disse que havia consultado o empresário dele para saber se o Daniel queria ir. Porém, em nenhum momento o Daniel disse que queria sair do CRB e ir para o Sport. Palavras do presidente Mário Marroquim, hoje, agora há pouco, no programa da Rádio Pajuçara aqui de Maceió. Agora entenda. Ontem, qual foi a história toda? O que se rolou? O que se rolou? Já teria se despedido do plantel. Vejam só. Enfim, né? Que essa coisa toda, mas seja. Não é uma sorte do. Não é uma coisa tão natural o presidente ter ido ontem mesmo dizer imediatamente aqui, negar, né? Negar tudo. Meu irmão, o que vocês estão dizendo aí é tudo balela. Blá, blá, blá. É blá, blá, aliás, blá. De toda o Daniel tá fechado, o time tá fechado com o Daniel e nós vamos sair dessa. Não, e é bom dizer, Vandeco, que essa história não começou aqui não, começou lá no Recife. Exatamente. E toda a imprensa. Exatamente. Imediatamente, o presidente do CRB tinha que rebater tudo isso.
para que a imprensa não criasse. Botaram até o cara com a camisa do esporte, vai. Ou a própria assessoria, né? Via público, uma nota. Uma nota, meu irmão. Olha, tudo que está sendo dito aí não tem nada de verdade. Tudo aí tá tudo errado. Mas por não. isso que eu entendo, aí eu também já retiro. Quando eu digo assim que o presidente do CRB deveria se pronunciar, na verdade ele já se pronunciou para a imprensa. Ele não se pronunciou aqui para nós. Mas para a imprensa ele já se pronunciou, pelo que eu estou lendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Agora, sim, hoje, né? Seria interessante que o presidente, seria interessante, eu acho, no meu modo de ver, seria interessante a dimensão que esse episódio ganhou. Eu acho que seria o mais lógico, era ele ter convocado hoje uma entrevista coletiva. Inclusive amanhã. Com a imprensa, para que a imprensa pudesse ser o porta-voz para o torcedor do CRB. Inclusive amanhã, escalado já para a coletiva lá no CRB, o técnico Daniel Paulista. A assessoria divulgou. Porque é véspera do jogo, né? Que ele continua. Mandei mensagem aqui para o presidente Mário Marroquim, mas até o momento ele ainda não respondeu Nem vai responder. Não vai responder. Rapaz, não. Também não seja tão 59. pessimista. Olha, eu não é só questão de ser pessimista, rapaz. Eu tô dando uma opinião minha, o que eu penso. Não é a questão de ser pessimista, de ser otimista. É a questão de você se posicionar. Não é que você é pessimista, não, Guilherme. Não, pessimista para que o presidente me responda. O que eu queria dizer é o seguinte: é a sua opinião, e diante do quadro que você está vendo, pela sua opinião, na sua visão, você hoje tem, assim, um futuro mais pessimista do que otimista do CRB na Série B. E que você tem direito de pensar dessa forma. Até porque eu concordo com você. A sua visão é a mesma que a minha. Na minha opinião, o CRB caminha passos largos pro rebaixamento. Se não mudar. Tá vendo reação, não, de jeito nenhum. Eu já penso diferente. Eu acho que se realmente não mudar, é um sério candidato. Mas eu vejo muitas possibilidades do CRB sair dessa situação. Amém. E nós estamos torcendo por isso. É claro, o que nós estamos discutindo aqui é o bem do CRB. Exatamente. É o bem-estar do CRB. Nós queremos ver tudo passa por sábado. É importantíssimo. Essa partida com o Avaí. Não é ficar igual o Zé Augusto. Como também saberei reconhecer, se o pior acontecer e o CRB vier a ser rebaixado, eu vou chegar aqui e vou dizer, errei. Eu sou comentarista, não sou vidente. Não, até porque você chegou a citar a questão do CSA aí, né, Oswaldo? Assim, eu disse aqui, eu assumi, eu cheguei a dizer, o CSA com 9 rodadas sem vencer, eu cheguei a dizer aqui, pra mim o CSA é um virtual time rebaixado. Eu conseguiu se recuperar. No caso, na opinião da questão do rebaixamento, eu acreditei na manutenção do CSA, porque naquele momento que começou aquele monte de mudança e tal, eu, de certa forma, vi o CSA diferente, principalmente em campo. No primeiro jogo, depois que ocorreram as mudanças, o CSA já demonstrou ser outro time. E assim foi na Série C. E o CRB, na minha opinião, pelo que eu vejo nos jogos, o CRB, desde que começou a entrar nessa crise, não consegue nem crescer nem nada, fica naquela mesmo no futebol periquitizinho. É uma coisinha do futebol. Vamos aguardar, né? Tem uma coisinha no futebol, só pra encerrar rápido. Tem uma coisinha no futebol e assim, modesta parte, eu já estive lá em grupo de jogadores de futebol e a gente sabe como é. O CSA passou por isso, só que numa situação diferente. Sabe o que é que tá faltando ao CRB? Bola. Essa bola entrar. Vamos jogar. Esse gol acontecer. Essa vitória surgir. Foi o que aconteceu com o CSA. O CSA estava 9 rodadas sem vencer. Aquela vitória contra o Confiança lá em Aracaju, ali a coisa começou a mudar. O futebol tem isso também. Porque a fase, às vezes, quando tá ruim, a bola bate nas duas traves, sai, bate na canela do cara, vai embora. Quando a fase tá boa, o cara faz gol até de canela. Muito bem. Vamos mudar de assunto? Só antes de chamar o Vanderlei, o torcedor aqui tá cobrando notícias do Asa. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Asa terminou o campeonato, a sua participação, dispensou os jogadores, anunciamos aqui. Ficaram 4 jogadores, anunciamos aqui. Praticamente não há notícia. Não, o presidente ficou de tomar uma decisão, se fica ou se sai, diz que não vai ficar. Há uma tentativa de fazer com que ele mude de opinião e permaneça. Trouxemos aqui os dirigentes tentando até fazer com que houvesse uma compreensão da antecipação da eleição.
até agora não há informação. Então, a gente não vai inventar notícias do Asa. O Asa não está contratando jogador, o Asa não está contratando técnico, o Asa só tem eleição marcada para novembro. Não há informação, não há notícia, mas não é que a imprensa não queira passar informações do Asa, que não tem. Vocês vão querer que a gente informe o quê? O Asa está contratando reforço? Tá tudo parado por enquanto. O Asa está contratando treinador? É por isso que quando a gente diz aqui, Guima, eu, você, o Vanderlei, todos nós do Timácio, quando a gente diz aqui que a gente quer o melhor sempre pelo futebol de Alagoas, o torcedor às vezes acha, e alguns pensam, que chega até ser demagogo de nossa parte, mas não é. Olha aí o resultado, olha aí o exemplo. Não é? Todos nós gostaríamos de quê? O Asa estivesse aí em atividade. Você já pensou nesse domingo agora, o jogo do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro? Asa Itabaiana? Todos nós gostaríamos disso. Quantos nós sofremos aqui em Maceió, na crônica aqui também, que você viveu muito isso. O CSA, quando não tinha série, de abril até dezembro era só o CRB que jogava. Então, não há como então inventar. A gente não quer isso nunca. Não há como inventar notícia. Se o CSA tivesse aí, né, prestes a estrear no quadrangular agora do acesso. Exatamente. Já pensou o Asa disputando o mata-mata do acesso, o CSA no quadrangular, o CRB numa situação melhor. Futebol de Alagoas Esporte. Não, a gente devia trabalhar contra a gente mesmo.